O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, também queremos acolher os que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, conectados na fé, via internet de Belém para o mundo. Caríssimos, nós estamos continuando, desde domingo, estamos acompanhando aquilo que os estudiosos da Bíblia chamam o discurso do bom pastor. Jesus nos diz desde domingo que ele é o bom pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Isso nos coloca diante de dois questionamentos. Primeiro, porque na igreja, pelo nosso batismo, pela nossa incorporação ao corpo místico de Cristo, que a igreja não é apenas um povo, ela é o corpo místico de Cristo, sobretudo o corpo místico de Cristo. Não é uma associação, um clube, um partido, um sindicato, um parlamento. Ela é o corpo místico de Cristo. Ora, se Cristo é o bom pastor, logo nós também, cristãos, seus seguidores, devemos sê-lo. Devemos ser bons pastores. Então, na igreja nós somos, pelo nosso batismo, simultaneamente ovelhas e pastores. Então se coloca dois questionamentos para nós. Primeiro, que tipo de ovelha eu sou? Que tipo de ovelha eu sou? Sou ovelha mansa? Sou ovelha braba? Sou ovelha obediente? Sou ovelha mal ouvida? Ovelha desobediente? Será que eu sigo a voz do meu pastor, do meu Senhor? Ou eu escuto as vozes dos estranhos? E Jesus diz que as suas ovelhas escutam a sua voz. Ora, se eu escuto a voz dos estranhos, logo eu não sou uma boa ovelha. Se eu prefiro a voz daqueles que não juntam com a igreja, mas pelo contrário, separa, e Jesus disse, quem comigo não junta, espalha.
E se nós somos o corpo místico de Cristo, se a igreja é o corpo místico de Cristo, logo, quem não junta com o corpo místico de Cristo, espalha. Se eu dou voz, ou melhor, se eu dou ouvido à voz dos estranhos, daqueles que não juntam com Jesus e com a igreja, se eu dou ouvido às vozes do mundo, eu sou a má ovelha. Nós temos que fazer esse exame de consciência para corrigir a nossa conduta, porque onde lê-se ovelha, leia-se discípulo. Discípulo. E o que se espera de um discípulo? Que escute atentamente ao seu mestre. O segundo questionamento é: se pelo meu batismo eu também sou pastor, eu também tenho a missão do pastoreio, que tipo de pastor eu estou sendo? Eu estou sendo como Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ou eu estou sendo o pastor mercenário, aquele que não vai atrás da ovelha perdida, que não busca a ovelha incauta, aquele que não cuida da ovelha ferida, aquele que tosquia a ovelha felpuda até o último fiapo, aquele que devora a ovelha gorda até lhe sorver os ossos, até a medula dos ossos. Então eu sou um mau pastor, sou um mercenário. E qual é a nossa ovelha? Nossa ovelha é a igreja. Eu estou cuidando bem da igreja? É uma pergunta que eu devo fazer. Eu me recordo que quando estava à frente da paróquia dos Padres Barnabitas lá em São Paulo, lá no bairro da Moca, São Rafael Arcanjo, nós tínhamos acabado de mandar reformar os bancos da igreja, trocar o acolchoamento dos genuflexórios. Aí mandamos colocar até um plastiquinho. Padre, que coisa horrorosa botar um plastiquinho. Sim, para proteger, para conservar o máximo possível. E um dia estava a secretaria, que dá para a nave principal da igreja, tem acesso, e veio uma criatura, um paroquiano, viu? Gente de pastoral. Essa igreja está abandonada, toda suja, parece que não tem padre, não tem sacristão, demite esse sacristão que não faz nada, malandro. Dando um piti. Dando um piti. Fazendo um escandalinho. Um casino, como dizem os italianos. Tudo bem, tá certo, vamos ver o que está fora do lugar. Aí fui na sacristia, chamei o sacristão, já um senhor idoso. Aí quando a gente chega na porta da secretaria, que dá para a igreja, para a nave, né, onde o povo fica. A nave é esse salão central da igreja, né? Geralmente as igrejas têm uma nave ou três, né? A central e as duas laterais. Quem estava com um sapato do tamanho de uma prancha, sujo, em cima do genuflexório? O reclamante. Isso mesmo. O genuflexório, minha gente, já está dizendo, genu, joelho, flexório, onde a gente dobra. Quer dizer, onde a gente dobra o joelho. Se é o lugar para a gente dobrar o joelho, não é o lugar para a gente colocar o pé. Se fosse para colocar o pé, chamava escabelo ou puff. Não, é genuflexório. É o dobrador, onde a gente dobra o joelho. Olhei para o meu sacristão e disse: está vendo, seu Olavo? Agora nós sabemos porque que a igreja está suja.
Aí eu vos pergunto: que tipo de pastor vós sois? Vós cuidais da igreja? E como é que eu cuido da igreja, padre? É só mantendo os móveis e o prédio limpo? Não, não somente. Isso também, é claro. Eu cuido da igreja quando eu me comporto, como eu vivo como cristão. E o cristão tem até que se vestir como cristão. Isso mesmo. Tem que vestir com decoro, tem que vestir com asseio, tem que vestir com modéstia. Modéstia não quer dizer que você vai andar esfarrapado, nem quer dizer que você vai andar coberto de ouro. É com modéstia. Limpinho. Quer dizer que você tem que ter uma vida profissional, uma vida familiar de cristão. Concorde em harmonia com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos esforçar para isto. É preciso ter cuidado com a igreja. Como é que eu cuido da igreja? Quando eu não espalho, diz que diz, quando eu não fico murmurando, reclamando à toa, quando eu sou generoso nos meus ofertórios, quando eu sou fiel no dízimo, quando eu não fico reclamando das taxas e das exportas. Tem que dar, Nossa, esse povo pede demais. Que é isso? Que tipo de pastores nós estamos sendo? Tem aqueles que abandonam o rebanho, não é? Então fica esses dois questionamentos para nós. E hoje no Evangelho Jesus é questionado pelos judeus: és ou não és o Messias? Cabe com esse suspense, nos diga logo. Jesus lhes responde: já vou-lo disse, vós não acreditais. Jesus já tinha dito para eles, as obras de Jesus já falavam por ele, os profetas já tinham anunciado, desde Moisés. O problema deles é que eles não queriam aceitar Jesus, eles não queriam pôr fé em Jesus como Cristo, como Messias. Porque Jesus não era o Messias que eles queriam. Isso mesmo, não era. Não preenchia os requisitos que eles queriam. Que os fariseus, eles tinham um grave defeito. Eles tinham uma virtude e um grave defeito. A virtude: estudavam a Sagrada Escritura, liam, reliam, decoravam, sabiam de frente para trás. Coisa louvável. Nisto devem ser imitados. E qual o defeito? O defeito é que eles não estudavam as Sagradas Escrituras para fazer a vontade de Deus, mas sim para forçar Deus a fazer a vontade deles. Por isso que eles vão dizer: pago o dízimo em dia, venho todo dia no templo, faço todos os sacrifícios previstos na lei, bois, cordeiros, dou o melhor boi, o melhor cordeiro para ser sacrificado. Mas o principal eles não fazem. E qual é o principal? Acolher aquela palavra no coração e aderir àquela palavra e colocá-la em prática. E a palavra, o verbo estava ali, na frente deles, e eles não o acolheram. Pelo contrário, o repeliram. Por isso, repeliram a igreja, como nós vimos
na primeira leitura de hoje. Inicia uma perseguição contra a igreja, que a igreja, já dissemos, é o corpo místico de Cristo. Ora, quem persegue Cristo, persegue a igreja. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. E os discípulos têm que se espalhar. Mas o Senhor sabe, como diz Santo Agostinho, Deus não quer o mal, mas se Ele permite o mal, é para tirar um bem maior e melhor. Deus permitiu o mal da igreja ser perseguida, naquele primeiro momento, para tirar um bem maior e melhor. E qual foi o bem maior e melhor? A expansão do Evangelho, a expansão da evangelização. E aí, os cristãos judeus vão evangelizar os pagãos. E lá em Antioquia se forma a primeira comunidade cristã praticamente feita de fiéis oriundos do paganismo. E lá nós ganhamos o nome de cristãos. Quem são esses? Eles são seguidores de Cristo, são os cristãos. Então, meus irmãos, para aceitar Jesus, primeiro necessário ter fé em Jesus. E ter fé não é um assentimento da razão. Ter fé é uma abertura para o mistério de Cristo. Porque não tem como nós entendermos o mistério de Cristo na totalidade. Nós podemos percebê-lo minimamente. Aquilo que ele se revela, aquilo que ele revela de si para nós. Isso nós somos capazes, porque é Ele que se dá a conhecer a nós, é Ele que abre o nosso entendimento. E aí nós começamos a contemplar os seus mistérios e a amar. E quanto mais amamos Jesus, mais nós queremos conhecê-lo. E quem ama Cristo ama a igreja. Quem não ama a igreja não ama Cristo. É fácil amar Jesus, difícil é amar a igreja. Jesus é jovem, Jesus é rico, Jesus é bonito. A igreja muitas vezes, eu e vocês, não somos tão bonitos, ou tão ricos, ou tão jovens, não é? Ou tão legais como Jesus. Então, meus irmãos, Jesus é o bom pastor, e nós devemos ser, como discípulos, isto é, como ovelhas, discípulos atentos e como pastores, co-pastores com Cristo. Nós devemos ser zelosos. E onde se lê pastor, lê-se missionário. Então nós temos que ser discípulos atentos e missionários proativos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.